O medo é seu companheiro constante neste vídeo. Cada momento é uma provação de coragem e resistência. À medida que a tensão aumenta, você se encontrará à beira do colapso. Esteja ciente, o medo pode ser contagioso. O homem no armário. Essa é a história sobre a casa em que eu morei até os 8 anos. Moravam 2 famílias naquela casa, o meu tio, minha tia, e os meus primos no andar de cima, e a minha família, pai, mãe, eu mais 3 irmãos, no andar de baixo. Várias coisas estranhas aconteceram enquanto morávamos lá. Algumas delas eu presenciei. A primeira coisa estranha que eu me lembro de ter acontecido foi quando a minha prima e eu, ambas com 5 anos, estávamos brincando com baralho no andar de cima na sala dele. Se você olhasse para a janela da sala, de um lado tinha um armário embutido e do outro uma entrada para o que era uma espécie de sótão onde as nossas famílias guardavam um monte de tranqueiras. A escada era um pouco íngreme e seguia o contorno da parede. Enquanto estávamos lá brincando com as cartas, os meus pais e os dela subiram correndo a escada, com meu tio vindo por último com uma pá na mão, e foram para o sótão. Depois de alguns minutos todos eles desceram e nunca disseram uma palavra para minha prima ou para mim sobre o que tinha acontecido, que achamos tudo aquilo bem estranho. Mais tarde, eu descobriria que a minha tia tinha ouvido uns barulhos estranhos em cima dela enquanto ela estava na cozinha dela, no andar de cima, como se estivessem empurrando os móveis que estavam guardados lá. Depois de revistarem tudo, não acharam nada. A minha mãe me contou isso no ano passado. Uma das minhas primas, o quarto dela era em cima do meu, e da minha irmã, tinha pesadelos frequentes sobre um homem saindo do armário dela e ficando em pé do lado da cama dela. Noite após noite nós ouvíamos gritando e logo depois a minha tia e o meu tio correndo para o quarto dela para acalmar ela. Depois de ver uns 2 psicólogos, decidiram que ela não tinha nenhum problema, que era uma adolescente sã e sadia, mas não descobriram a razão para aqueles pesadelos. Um dia o meu irmão e eu fomos para o porão e ficamos bem apavorados. O porão tinha 2 partes. Uma era a garagem e outra tinha uma sala onde a gente tinha uma TV, uma mesa de sinuca, um sofá e uma poltrona que ela falava que era a cadeira do bicho-papão. Nessa tarde nós estávamos, nessa sala, vendo TV quando as bolas de sinuca começaram a se mover sozinhas e a bater umas nas outras. Eu era nova na época, mas eu sabia a diferença entre bolas rolando em uma direção porque a mesa estava torta, e as bolas rolando em uma direção por outro motivo qualquer. Nós não chegamos a ver as bolas realmente rolando, mas ouvíamos o taco delas batendo uma nas outras e sempre que olhávamos elas, estavam em um lugar diferente. Até hoje meu irmão olha para mim e diz taque, taque, taque. Eu sei exatamente o que ele quer dizer com isso, e o pelo na minha nuca se arrepia todo. Um pouco tempo antes dessa tarde, o meu irmão, que estava comigo lá, estava vendo TV na sala do lado da garagem. Ele estava sozinho lá embaixo, enquanto o resto de nós brincávamos, na cozinha enquanto a minha mãe preparava o jantar. De repente nós começamos a ouvir ele gritando desesperadamente lá embaixo. Ele estava em pânico. A minha mãe desce correndo para ver o que tinha acontecido, e quando chegou lá a porta da sala estava fechada. Ela abriu a porta, e estava tudo escuro lá dentro. Ele estava encolhido no canto da sala. A minha mãe pegou ele no colo e perguntou o que aconteceu. Ele apontava para a poltrona e falava que o bicho-papão tinha apagado a luz. Depois daquele dia, ele começou a chamar a poltrona de cadeira do bicho-papão e nunca mais sentou nela. Alguns anos depois, a minha prima, que tinha os pesadelos, se mudou de casa, assim como todos, nós pouco tempo depois. Um ex-namorado dela acabou comprando a casa dos meus tios. Mal ele sabia o que estava vindo de presente junto. Ele não conseguia alugar o apartamento do andar de cima, porque as pessoas não gostavam de algo lá dentro, mas ninguém conseguia explicar o que direito. Uma amiga minha do trabalho, há algum tempo atrás, estava falando de como ela tinha alugado uma casa para ela, mas que achava que o lugar era assombrado. Ela começou a descrever o lugar e falou daquela estranha sensação que ela tinha quando entrava no quarto grande da frente. Eu achei meio estranho e perguntei o endereço. Era a casa que eu tinha morado quando era criança. Quando eu falei isso para ela, e o que a minha família e eu tínhamos passado naquela casa, ela acabou saindo de lá e arranjou outro lugar para ficar. A minha mãe me ligou outro dia e falou que tinha uma notícia que talvez eu achasse interessante. O ex-namorado da minha prima, Antônio, a minha mãe era amiga da mãe dele, que tinha comprado a casa dos meus tios, tinha alugado o andar de cima da casa para uma família. E depois de 10 dias, recebeu uma ligação deles falando que tinham saído da casa e que não iam voltar, e que iam arranjar alguém para pegar as coisas deles. Eles falaram que qualquer um que dormisse no quarto grande da frente via um homenzinho saindo do armário embutido e ficava parado do lado da cama. Algumas coisas aconteceram com Antônio também. Uma vez ele estava andando pelo porão
e uma vassoura estava flutuando atrás dele. Ele achava pequenos cortes na beirada das cortinas da casa. Uma vez ele viu umas pegadas pequenas em uma mesa empoeirada que tinha um abajur em cima no andar de baixo da casa, e quando ele subiu para a casa de cima, achou as mesmas pegadas espalhadas por todos os lados, onde tinha poeira. Uma vez um amigo do trabalho dele perguntou o que ele estava fazendo no sótão de noite, porque ele passou pela casa dele e parecia que tinha 1 milhão de lâmpadas acesas lá em cima. O Antônio achou aquilo estranho, já que não tem eletricidade no sótão, e ele não estava em casa naquela noite. Depois de algum tempo, o Antônio vendeu a casa, e desde então ela está esquecida. Os atuais donos da casa simplesmente parecem ter esquecido dela, e não estão cuidando nem um pouco dela. Agora ela está realmente parecendo uma casa fantasma. Mais 2 coisas sobre a casa. O meu irmão arranjou uma namorada que é meio psíquica, e apresentou ela para a minha família. Ela nunca tinha visto a minha prima, que tinha os pesadelos de noite, e não sabia da história dela. Depois de um tempo falando com ela, a minha prima mencionou que todos nós morávamos juntos em uma casa, e a namorada do meu irmão olhou para ela e falou: você passou por uns maus bocados naquela casa. Foi por causa do homem pequeno, né? Elas conversaram algo mais sobre o assunto, mas eu não sei o que. Elas falaram que o que elas conversaram era para ficar somente entre elas. E a outra coisa é que quando os meus tios compraram a casa, eles acharam uma bíblia, um pote com água benta e um pratinho com hóstias no sótão. Imagino por que será. Por Deus, os paprobus de Brasil. Cruxelli, Olinda, pé. Portanto, mas depois fica pecado de grunto sua desse. Assustada. Isso aconteceu comigo quando eu era uma garotinha. Eu tive várias outras experiências, mas essa ficou realmente marcada na minha cabeça mesmo após todos esses anos. É como se tivesse acontecido ontem. Quando eu tinha 10 anos, por acaso tenho 39 agora, então dá para ver há quanto tempo foi. Nós morávamos em uma casa no campo. Só tinha algumas casas em volta e nenhuma era perto da nossa. Era uma boa casa. O meu quarto ficava na frente da casa e o dos meus irmãos ficava na frente do meu. Eu estava sempre assustada no meu quarto, mas numa noite eu estava mais assustada do que o usual. Eu tinha acabado de ir para a cama e estava tentando ficar confortável na cama. A minha cama ficava uma cabeceira encostada na parede e ficava entre o meu armário e um outro armário onde a minha mãe colocava os lençóis e outras roupas de cama e toalhas. A minha cama ficava entre os 2 armários. Assim que eu deitei a cabeça no travesseiro e fechei os olhos, o outro travesseiro que ficava do lado do meu se mexeu, como se alguém tivesse deitado a cabeça lá. Isso me apavorou, mas nem tanto quanto o que aconteceu em seguida. Eu sentei na cama e olhei para o lado, onde estava o armário, com os lençóis e toalhas. E de repente uma mulher apareceu, e ela tinha algo nas mãos, mas eu não consegui identificar o que era. Parecia que ela estava vestindo um roupão de banho e tinha uma toalha enrolada na cabeça. Ela andou até o armário e a porta abriu. Ela colocou algo lá dentro e a porta se fechou. Depois ela virou e andou até onde a minha cama estava, então ela desapareceu. Eu fiquei tão assustada que eu pulei da cama, corri para o corredor e bati com tudo em uma enorme caixa de meias que o meu pai trouxe do serviço. E foi assim que os meus pais me encontraram, com o pé no ar e o resto de mim enterrada em um monte de meias dentro da caixa. Depois disso, eu implorei para os meus irmãos trocarem de quarto comigo e então nós trocamos. Eu nunca vi nada no meu quarto novo. Pouco tempo depois nós vendemos a casa e nos mudamos para o Rio de Janeiro. Obrigada por ter lido a minha história. Gina, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. O mendigo. Bem, essa história não tem nada de especial, mas para mim foi a coisa mais estranha que já me aconteceu. Bem, vamos lá. Eu e meu vizinho trabalhávamos na mesma empresa e todos os dias eu pegava uma carona com ele para almoçar em casa. Certo dia, eu estava em frente à minha casa esperando ele passar para me pegar, para voltarmos ao trabalho. De repente surge um homem negro, de barba e cabelo grisalho, todo mal vestido, um mendigo. Ele vem em minha direção e sorrindo pede um prato de comida. Não sou de negar essas coisas, mas responde para o homem que não tinha nada. Ele mesmo assim agradeceu e se virou, indo embora. Foi quando me deu uma pena dele e eu voltei para dentro de casa correndo. E peguei um pacote de bolacha para dar para o homem. Quando, para minha surpresa, ao voltar, o homem tinha desaparecido. E isso foi em questão de segundos. Eu moro em rua super comprida e não demorei nada para pegar a bolacha para o homem. Mas ele simplesmente sumiu assim como apareceu. Até andei um pouquinho pela rua para ver se não o via, mas o homem sumiu como fumaça. Bem, neste meio tempo minha carona chegou e lá fui, eu com um pacotão de bolacha para a empresa sem saber direito o que aconteceu. Ok. Avisos. Olá para todos.
Eu tenho lido as histórias desse sítio já faz algum tempo e sempre confiro as histórias novas. Eu venho de uma parte remota da região central do Brasil, e enquanto crescia, eu ouvi muitas histórias da minha família sobre o paranormal. A história, VRDADER, que eu vou contar agora, já me foi contada muitas vezes, e eu sempre fico meio assustado com ela. A nossa família tem anjos protetores, por falta de uma definição melhor, que nos avisa sobre perigo. Na verdade, são dois, e quando eu falo anjos, eu realmente quero dizer GR, ANDS, CHORROSN, é GROS. O meu tio-avô era um dos líderes da nossa pequena comunidade. Ele praticamente era a lei por lá. Sempre que havia disputa sobre terra, alguma confusão entre famílias ou entre as pessoas, era ele que chamavam para resolver. Quando ele era vivo, ele tinha uma forte ligação com os GR, ANDS, CHORROSN, é GROS, e sempre que alguém morria, ele sabia que eles apareciam e falavam para ele. Ele sempre sabia antes que os outros da morte de alguém. Isso aconteceu em casa uma vez. Agora, as histórias. Aviso, essa primeira história aconteceu anos atrás, no meio do mato, e aconteceu com meu tio e a minha tia. Eles tinham decidido ir acampar e pescar no final de semana. Eles foram para um lugar da região, famoso pela boa pesca. Depois de descarregar as malas e montar o acampamento, eles foram pescar. Antes de escurecer, o meu tio e a minha tia estavam parados na margem do rio, e a minha tia notou dois GRANDES, CHORROSN, é GROS um pouco longe deles, em pé um do lado do outro. Ela apontou os cachorros para o meu tio, e depois que ele os viu, ficou um pouco preocupado, pois não tinha mais ninguém lá com eles. Ele cresceu ouvindo as histórias dos cachorros também. Então, depois de conversarem um pouco, eles decidiram que provavelmente não era uma boa ideia ficar por lá, então empacotaram tudo e guardaram as coisas no carro e voltaram para a cidade, antes que ficasse muito tarde. 2 dias depois eles já tinham se esquecido sobre o que tinha acontecido, e então no noticiário de noite eles viram uma reportagem sobre um pai e um filho que estavam pescando a uns 100 metros de onde eles estavam, que tinham sido assassinados a facadas por um ladrão que, depois de matar e roubar eles, jogou os corpos no rio para os jacarés comerem. O ladrão continuou com a sua matança por mais umas 2 semanas, quando foi finalmente morto pela polícia. Aviso 2, essa história é bem triste. Quando meu pai e os irmãos dele estavam nos seus 20 e poucos anos, eles participavam de competições de futebol nas cidades vizinhas. Dessa vez a minha avó ficou insistindo para que o irmão mais novo do meu pai fosse para o jogo no mesmo carro em que eles fossem, e que era para eles tomarem conta dele. Todos concordaram e falaram que iam tomar conta dele, mas esse irmão mais novo deles tinha um temperamento forte e acabou indo em outro carro. O carro em que ele estava indo foi atingido por um caminhão gigantesco e ele morreu na hora. Depois de anos de lamentação, os meus avós falaram que naquele dia mais cedo eles tinham parado na estrada para descansar um pouco de uma viagem longa para outra cidade. E um imenso caminhão passou voando por eles, e até hoje eles juram, com a mão na Bíblia, que quem estava na direção não era um homem, mas um cachorro negro. Obrigado por ler, Mário César.